Olá, amigos. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei quando é que você vai ter a oportunidade de ver esse vídeo, mas é de suma importância. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já ouviu falar ou sabe o que é síntese proteica? Não ouviu? Não faz ideia? Eu vou te contar, vou te falar sobre isso já já, aqui no Bom Dia do canal. Uma situação importante, é uma necessidade para quem quer fazer a construção muscular e ter o resultado necessário. Vem comigo, que eu te falo já já sobre síntese proteica. Vamos lá. Sim, é importante dizer que neste vídeo a síntese proteica é em respeito, direcionamento ao treinamento físico, né? Que a síntese proteica é uma situação mais abrangente, mas em se tratando de treinamento físico, de força, né? Esta síntese proteica se aplica, mas ela é muito mais abrangente e muito mais, né, assim, informativa. Mas vamos falar um pouco sobre a construção física, né, musculação, e essa síntese proteica se aplica. Só para deixar você mais por dentro e ciente. É um adendo. Sabe o que é adendo? É aquela palavrinha que a gente usava lá atrás também. Então, síntese proteica na construção muscular, porque ela é muito mais abrangente do que você pensa. Pesquise depois, você vai ver. É interessante, tema instigante. Vem comigo. Pois bem, o que é síntese proteica? Por que vamos falar sobre esse assunto? E por que é tão importante para o crescimento muscular? Digo a você que síntese proteica é quando você tem a necessidade de colocar as proteínas, a quantidade de proteína necessária em 24 horas, né? Num dia inteiro. E que você vai colocar essa proteína para completar a sua atividade física, o seu dia a dia, né? Para que você tenha o resultado que você espera. Imagine você fazendo um muro, né? E usando a quantidade de areia, né? De cimento e água, né? E você não fazer essa medição correta, né? Então, isso pode te trazer problemas. Então, o muro não vai ficar, né, adequadamente seguro, firme. Então, você não vai obter o resultado que você precisa. A síntese proteica funciona basicamente da mesma forma. Uma ilustração, eu coloquei para vocês a construção de um muro. Porque a síntese proteica é você bater a proteína diária para que na sua atividade física, o seu resultado, ele realmente aconteça. Porque quando você faz atividade física e não se alimenta bem, você não coloca as proteínas, os aminoácidos, né, tudo que o corpo necessita para fazer a reconstrução, e você é uma parte importante, claro, você faz a atividade e você se desgasta, você faz o rompimento da musculatura, porque é uma coisa natural que acontece, você vai fazer um esforço acima do normal, porque você está fazendo atividade física. E logo depois você não ingere a quantidade necessária de nutrientes para que o corpo faça essa regeneração. É aquela coisa, né, automática logo depois que você faz o seu exercício físico. Você tem que ingerir um certo tipo de alimento para que ele, né, o corpo absorva e faça a reconstrução naquele momento, né? Porque tem a reconstrução, né,
no final do dia, que é aquele sono que você vai ter, né? Aquele descanso necessário. Mas em relação ao treinamento, assim que você acabar de fazer o treinamento, você precisa ingerir, né, certos nutrientes para que o corpo faça essa regeneração ali, aquela automática, né? Não é aquela final, no final do dia. Então, a síntese proteica consiste em você bater a quantidade de proteína naquele dia. Caso você não consiga fazer isso, por exemplo, você comeu um alimento, né, e esse alimento contém X quantidades de proteína. Se você não comeu esse alimento, né, da forma que é necessário para você fazer aquela parte, bater aquela proteína naquele dia, né, você, no final do dia, não vai ter chegado ao ápice, né, da quantidade de proteína necessária para o corpo, e ele não vai te devolver em resultado. Você não vai ter aquele crescimento esperado. Claro, evidente que alguma coisa vai acontecer, mas não nos níveis, né, que você, de repente, tanto espera, que é ficar mais forte, né, ter o resultado mais aproximado do que você quer, e você ver isso acontecendo. Então, você vai se desestimular, né, e isso não é bom. Então, você vai acabar desistindo de fazer a atividade e vai desistir, né, daquela vontade que você tem de criar um corpo mais forte, um corpo mais musculoso, um corpo mais, né, com músculos que protejam mais os ossos e te deem mais vitalidade, mais força, mais saúde, né? Então é necessário que você bata a proteína, né? Bater a proteína é um jargão, né, feito aí pelo pessoal, né, que cultua aí a atividade física, bater a proteína. É você fazer essa quantidade acontecer para que o corpo consiga, né, fazer a regeneração e dar a você essa condição de melhorar corporalmente, de aumentar, né, a potência muscular, porque isso vai fazer com que o corpo devolva você em qualidade. Então, é necessário bater a proteína, né, nas 24 horas, e para você ter aquele resultado que, de repente, você acha que uma coisinha aqui, outra ali. Não, você tem que ter essa preocupação para que realmente você tenha o resultado que você espera. Porque às vezes você está com o colega, você vê, pô, o cara está ficando mais forte, eu estou no mesmo tempo que ele lá, e poxa, não está acontecendo as coisas para mim, o meu shape não está vindo, né? Mas, com certeza, ele deve estar fazendo alguma coisa que você, claro, como você falou, você não sabe, né? Não se sabe o quê, mas ele está tendo um avanço e você não consegue avançar e acaba se desestimulando. Então, é necessário para quem está começando, para quem já está no mediano e para quem já está no avançado, sempre, né, bater a proteína para que o seu corpo, né, devolva a você o resultado que você espera, para que você tenha esse resultado e não gaste seu dinheiro, né, tendo uma frustração quando você treina, né, se exercita, vai à academia regularmente e esse resultado não vem. Então, é necessário você se alimentar bem para que você tenha e dê ao corpo né, os nutrientes necessários para que ele te devolva em resultado. Então, comer, né, 4 vezes por dia, né, que é o habitual, digo assim, habitual, que eu faço, né, o café da manhã, o almoço, o lanche e a janta, é necessário. E que você inclua as proteínas necessárias. Por exemplo, o ovo, a carne, né, carne vermelha, carne de frango, carne de peixe, né? O whey protein ou whey protein, como quiserem, né? E é uma forma de você unir essas proteínas e fazer, né, essa proteína, essa síntese proteica funcionalizar para que você tenha o resultado. E aí você vai entender o que eu estou falando. Né? Eu lembro do muro no começo que eu falei para você. Se você não colocar lá, né, a areia, o cimento, né, a água, né, se você não fizer
a junção e não tiver aquela métrica, né, a quantidade certinha de cada item, né, de cada item, você não vai obter o resultado. O muro vai ficar frágil, né, e ele vai cair. Então, é necessário para você fazer uma construção muscular que você pense sempre, né, nessa parte de fazer um muro e não ter os itens necessários para que esse muro fique forte e resistente, porque alguém pode encostar no muro e o muro pode cair, se ele não tiver com aquela resistência. Então, o corpo age da mesma forma. Se você não fizer, não der a quantidade necessária de nutrientes que o corpo precisa, você vai ficar estagnado. Você, né, de repente, dependendo da sua forma de se exercitar, se for um exercício um pouco mais forte, uma pegada mais forte, você vai acabar, né, perdendo condicionamento físico, vai perder a musculatura, porque você não está dando ao corpo, né, os nutrientes necessários para que ele faça essa regeneração e devolva você um corpo mais forte, mais sadio, mais aparente. Então, é necessário que você faça essa síntese proteica e consiga obter o resultado que você espera. Então, é a quantidade de proteína que você necessita durante aquele dia. Se você não bateu a proteína com os alimentos que você ingeriu durante o dia, aí você coloque o whey protein, ou whey protein, como quiserem, para você finalizar, fazer aquele fechamento, né, da síntese proteica, para que você bata a proteína diária e consiga fazer com que o corpo devolva a você né, em qualidade corporal, em músculos mais fortes, né, e uma saúde mais, né, também longeva. E isso vai impactar na sua construção corporal, na sua mental, né, a autoestima também vai lá para cima, mas você tem que ter essa preocupação de sempre ingerir os alimentos necessários para que o corpo te devolva em qualidade corporal, né, muscular, para que você tenha o resultado e fique satisfeito, né, e não abandone aí a atividade física que faz tão bem para a saúde. Ficou claro? Lembre sempre daquela historinha do muro para que você consiga entender com mais facilidade a síntese proteica. Você precisa, né, construir, para você construir uma coisa forte e resistente, você precisa bater a proteína diária, junto com, claro, com outros alimentos que te deem, né, os nutrientes necessários para que você faça essa construção, né? Inclua também, claro, né, um sono, né, tranquilo também, a ingestão de líquido, isso é extremamente necessário, correto? Descanso faz parte, né? E pelo menos quatro refeições ao dia, para que você tenha tudo o que você precisa, tudo que o corpo necessita para te devolver em qualidade. Ficou claro? Você gostou? Me acompanhe sempre. Sempre temos aqui temas importantes para clarear a sua mente a respeito da construção muscular. Que a construção muscular ela não consiste, né? Não consiste só em você ir lá na academia fazer força e pegar peso. Você tem que ter todo um aparato para que você tenha o resultado. Se você não fizer a coisa adequadamente, o resultado não vai vir. E você vai perder tempo, vai perder dinheiro, vai ficar chateado, não vai ficar muito satisfeito, é claro, e vai abandonar a academia e vai ficar nesse efeito sanfona. Vai e vem, vai e vem. Então, precisa de consistência, precisa de síntese proteica, precisa de alimentação correta, precisa de água, precisa de descanso, né? Também descanso corporal, da malhação. Você tem que tirar um dia, pelo menos, para o descanso, porque dependendo do treinamento que você faz, né, você pelo menos dá 24 horas para cada grupo muscular. Então, tudo isso junto com a síntese proteica, você vai ter o resultado que você espera e vai ser tudo mais fácil e vai ficar sensacional. Ficou claro? Foi bom para você? Então, se inscreva no canal, comente,
né? Compartilhe, se foi importante para você, passe à frente para outras pessoas que de repente necessitam aí da ajuda para chegar aonde precisa. Tudo bem? Então, aqui no Bom Dia do canal, hoje, síntese proteica. Espero que você tenha gostado do vídeo. Volte mais vezes e estamos juntos aí, aqui no Amante da Vida, com Marcelo André. Tô de volta. Valeu! E aí, já se inscreveu no canal? Os melhores conteúdos aqui tem. Inscreva-se!